Todos, continuando nossos estudos de conceitos básicos de pressão, vimos na aula passada o conceito muito importante de pressão atmosférica, que nada mais é do que o peso exercido por essas partículas de ar sobre todos nós. E quanto mais próximo do nível do mar, maior será a pressão atmosférica. Ok? Esse conceito é muito importante para entendermos a escala de pressão. E essa tal pressão atmosférica, ela é medida através de um equipamento chamado barômetro. Foi inventado por Torricelli em 1843. Aqui está a foto deste físico, aqui estão alguns exemplos desse equipamento. Então a pressão atmosférica ela é medida e a unidade dela mais usual nos sites aí de climatologia, de previsão do tempo, vocês vão encontrar, é o hectopascal. O hecto nada mais é do que uma subunidade do pascal. Certo? Tá. Então, gente, em função da pressão atmosférica, que é uma referência, nós classificamos a medição de pressão em manométrica ou absoluta. A manométrica também é conhecida como relativa. Então, partindo como referência a pressão atmosférica, aqui onde todos nós estamos, todos envolvidos por essa pressão atmosférica. Se você faz um vácuo com uma seringa, por exemplo, você está fazendo uma pressão manométrica negativa, ou uma pressão relativa ou manométrica negativa, quando você faz um vácuo. Quando você, exemplo, vai encher o pneu do seu carro lá no posto de gasolina, o compressor está fazendo uma pressão manométrica positiva, ok? Se está o objeto lá em repouso, sem vácuo ou sem alguma força exercendo uma pressão, você está sob a pressão atmosférica. Então, você estando somente sobre a pressão atmosférica, você tem zero de pressão manométrica, 0 bar, 0 milímetro de coluna d'água, 0 milímetro de Hg, 0 polegada, 0 PSI, zero de pressão se o objeto ou equipamento está em repouso. A única pressão que está sendo exercida sobre ele naquele momento é a pressão atmosférica. Então, a manométrica dele é zero. Ok? E a pressão absoluta, ela parte do vácuo absoluto. E não existe pressão absoluta negativa, tá? Sempre vai ser positiva, porque ela parte do vácuo absoluto. É um conceito até similar ao de temperatura em Kelvin e em graus Celsius, né? Interessante. Ok? Por que é importante vocês conhecerem isso? Porque vocês podem especificar equipamentos que medem pressão. Se você especificar um equipamento que mede pressão absoluta de forma errada, sendo que você precisa de pressão manométrica, você vai ter problemas lá na instalação, tá? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco a pressão relativa, que é ou manométrica. É uma pressão medida em relação à pressão atmosférica. Pode ser positiva ou negativa. Então temos aqui um instrumento. Ele está medindo uma pressão, vamos dar um exemplo aqui de um compressor. 1000 milímetros de Hg, ao nível do mar. Só que lá na altitude, esse mesmo equipamento funcionando, e o instrumento vai medir os mesmos milímetros, 1000 milímetros de Hg. Porque esse instrumento, quando ele mede pressão manométrica, ele compensa as diferentes pressões atmosféricas, seja a nível do mar ou seja na altitude. Ok? Por quê? Porque ele parte do zero. O zero dele é a pressão absoluta. Oh, meu Deus. O zero dele é a pressão atmosférica. O zero é a pressão atmosférica. Então, se a pressão atmosférica exemplo lá é 1000 hectopascal, ela vai ser zero quando você vai medir a manométrica. Ou se ela, chutando aqui, 2000 hectopascal, então ela é zero. Sempre vai ser zero porque ela é referência. Quando você está medindo a pressão relativa ou manométrica, que em maioria dos processos industriais, a grande maioria mede pressão manométrica, mas em cálculos científicos você utiliza a pressão absoluta. Vocês vão estudar a medição de vazão, certo? Medição de vazão por ΔP com compensação. Lá
a pressão tem que ser absoluta. Não que você vá medir a pressão absoluta, você mede com pressão com um instrumento manométrico comum e você soma lá no seu equipamento, no seu PLC, por exemplo, você soma a pressão que está sendo medida naquele momento com a pressão atmosférica da sua região, que é facilmente encontrado nos sites aí da internet. Ok? Pode também usar um medidor de pressão absoluta, vai ficar mais preciso ainda, mas não tem necessidade não. Então, falamos aqui da pressão absoluta, desculpe, a pressão relativa pode ser positiva, temos aqui um manômetro, medindo uma certa pressão, escala em PSI, escala em bar, é quando o sistema tem pressão relativa maior que a pressão atmosférica. E quando ela é negativa, é quando ela é menor que a pressão atmosférica. Temos aqui uma embalagem a vácuo, olha só. É exercido um vácuo para que o alimento seja conservado, melhor conservado. Então, na parte de dentro dessa embalagem de café, você tem uma pressão menor que a pressão atmosférica, porque lá dentro eu tenho vácuo. Eu tenho, não é ausência de ar, ausência de oxigênio, você tem uma pressão negativa, certo? Por isso que a embalagem a vácuo ela é enrugada. Por quê? Porque a pressão externa é maior do que a pressão que está lá dentro. Então, a força externa é maior do que a força interna. Ok? E a pressão absoluta, hein? Voltamos a falar dela aqui. Temos aqui um instrumento que mede pressão. Outra coisa que eu ia esquecendo. Toda medição de pressão que está com esse azinho aqui, ó, é porque ele mede pressão absoluta, tá? Quando ele mede pressão relativa, ou se não tiver nada, é pressão manométrica. Ou se tiver um Gzinho aqui de Gauge, também é pressão manométrica. Então, omitiu essa letrinha depois da unidade, é pressão manométrica. Se tem um G minúsculo, pressão manométrica. Se tem um A, pressão absoluta. Então, é a soma da pressão relativa do instrumento que está medindo naquele momento e atmosférica. Também se diz que é a medida a partir do vácuo absoluto, como falamos lá atrás. Sempre será positiva. E o instrumento, o que ele vai fazer? Ele vai somar a pressão atmosférica ali onde ele está, naquele ambiente dele, com a pressão que ele está medindo. É a soma da pressão atmosférica com a pressão a pressão lá do equipamento que está sendo medido. Então, um instrumento que mede um compressor, um exemplo de um compressor, ele tem lá um medidor de pressão absoluta. Então, esse equipamento a nível do mar vai me dar uma pressão absoluta, aqui um exemplo de 1.760 milímetros de Hg absolutos. Esse mesmo equipamento é vendido para uma empresa lá nas altitudes afora. Então, lá, caso o medidor seja pressão absoluta, vai me dar uma pressão menor. Por quê? Porque lá na altitude a pressão atmosférica é menor do que a nível do mar. Porque temos menos partículas de ar sobre nossas cabeças. Ok, finalizando isso, nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Lembra do Gzinho que eu falei? Ó? Onde tem o G, é Gauge, pressão manométrica. Onde tem o A, pressão absoluta. Então, a pressão absoluta adota como zero o vácuo total e a manométrica adota como zero a pressão atmosférica ao nível do mar, que é mais ou menos 1 bar, tá? Mais ou menos 1 bar. Exemplo aqui, ó. Você tem a sua pressão atmosférica a 1 bar absoluto. Qual que é a pressão atmosférica absoluta? 1 bar. Qual que é a pressão atmosférica manométrica? 0 bar. Ok? Entenderam? Bem claro. Próxima aula, vamos conhecer as unidades de pressão. São várias, mas não se assustem. Eu vou filtrar para vocês as mais usadas em ambiente industrial. Algumas que são usadas que vocês nem sabem que usam. Ok? Até mais. Tchau.